Começa agora mais um Semana 13, o podcast do PT. Aumenta o volume e aproveite para compartilhar com amigos e amigas. Bora começar? Bora! Nessa semana vamos falar aqui no Semana 13 sobre um tema urgente, a crise do neoliberalismo na América Latina. Mas por quê? Depois das intensas mobilizações dos indígenas no Equador, o governo neoliberal de Lenin Moreno voltou atrás com um pacote de ajustes negociados com o FMI. Agora, chegou a vez do povo chileno. O protesto dos trabalhadores e trabalhadoras chilenos é um recado aos que seguem o modelo econômico injusto como o de Bolsonaro. Aliás, vale sempre lembrar, o presidente chileno Sebastián Piñera, assim como o equatoriano Lenin Moreno, são amigos íntimos de Bolsonaro. O presidente antipovo brasileiro foi pessoalmente ao Chile saudar o Piñera, onde também bateu continência ao ex-ditador Augusto Pinochet. Falando nisso, desde a sangrenta ditadura de Pinochet, o Chile foi transformado num laboratório das receitas neoliberais da Escola de Chicago e desde os anos 1980, o governo chileno iniciou a privatização da Previdência, mesmo processo aprovado essa semana no Brasil. E essa história nós infelizmente já conhecemos. O avanço do neoliberalismo no Chile nasceu com a justificativa de que iria auxiliar no crescimento econômico, ideia também vendida por Bolsonaro e seu guru Paulo Guedes. A revolta social chilena teve como foco a capital Santiago, onde as tarifas e contas sobem, os salários nunca aumentam e as condições de trabalho são cada vez piores. E a gota d'água para os jovens chilenos foi assistir seus pais e avós recebendo aposentadorias de miséria, 80% delas abaixo do salário mínimo e 44% na linha de pobreza. Por isso, toda essa raiva social acumulada se dirigiu não somente ao aumento das tarifas de ônibus e de transporte público, mas contra a prepotência política de um governo que, entre aspas, roubou tudo da população, até o medo, fecha aspas, como dizem os manifestantes. Hoje, o país sofre com os efeitos devastadores da escassez dos serviços públicos, junto com o desmonte das leis trabalhistas e o ataque constante aos sindicatos. É nesse modelo que se espelha Bolsonaro, viu? Que tende a aumentar ainda mais a concentração de renda no país, retirando direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e dificultando o acesso dos brasileiros e brasileiras à própria aposentadoria. No plenário, o senador do PT de Sergipe, Rogério Carvalho, alertou sobre a aprovação da reforma da Previdência. A concentração de riqueza, a diminuição da qualidade dos serviços públicos, de saúde, de educação, e a obrigatoriedade para acessar serviços de qualidade, a busca por serviços privados, isso tem gerado uma tensão e uma convulsão social muito forte no Chile, país que é tomado como referência de modelo de reforma previdenciária, país que foi a referência para a construção deste modelo e desta proposta de reforma da Previdência, com pesar que a gente vê essa medida ser aprovada e com preocupação com o futuro do Brasil e com o futuro da atividade econômica do nosso país, porque ao longo de 10 anos serão 800 bilhões retirados do consumo, da atividade econômica direta, do vestuário, da alimentação, do serviço pequeno. Esse dinheiro vai sair da economia, esse dinheiro vai fazer falta na vida das pessoas e nós vamos ter uma geração de idosos mais pobres, mais miseráveis. Por isso, o que ocorre hoje no Chile é um alerta para todos os povos e países da América Latina, em que o grande capital e as forças de extrema-direita tentam impor novamente o modelo neoliberal fracassado e criminoso. Convidamos José Renato Vieira Martins, professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, para entender os desdobramentos dessa onda de protestos e a crise do neoliberalismo. Para essa entrevista, contamos com a participação para lá especial. O repórter da agência PT, Henrique Nunes, foi quem entrevistou o professor José Renato. Vamos conferir. Muitos analistas tendem a avaliar a situação chilena a partir do modelo econômico. Certo. Tanto a esquerda quanto a direita partem dessa ideia, já inclusive meio gastas, do Chile como um laboratório do neoliberalismo. Certo. É verdade. Historicamente, o país foi o primeiro experimento internacional das políticas neoliberais, antes mesmo da Inglaterra, de Thatcher, e dos Estados Unidos, do Reagan, nos anos 80. O neoliberalismo lá se implantou sob ditadura. Na verdade,
sob uma das mais cruéis ditaduras do Cone Sul naqueles anos da Guerra Fria. Certo. Agora, o modelo econômico não explica tudo. Ele é importante de ser compreendido, mas nós devemos nos perguntar sobre as causas políticas e institucionais da atual crise. E eu acho que por aí tem algumas chaves interpretativas do que está acontecendo. Certo. Eu diria que o levante popular que nós vivemos nos dias de hoje, ele é o reflexo do colapso do sistema político chileno. E por que a gente, inclusive o nosso ilustre presidente, que acha que as reformas, o avanço proporcionado pela ditadura chilena, por Pinochet, deveriam ser levados adiante? Isso é um pensamento isolado ou há essa vertente no Chile de que tem que fazer como a gente fazia na época do Pinochet, como tem aqui também, né? Muita gente pedindo a volta o que explica isso? Embora aparentemente, né, até o Pinheira renega esse passado, né? Embora seja neoliberal, é mais uma idolatria aqui de fora da família Bolsonaro, ou isso se estende e o Chile ainda resiste, no Chile ainda resiste alguma ideia de Pinochet? Cada vez menos. O próprio Pinheira, quando foi eleito pela primeira vez, em 2010, e depois, novamente, nas últimas eleições, ele procurou se afastar da imagem do Pinochet. Certo. Ele se apresentou à sociedade como um empresário bem-sucedido. Ele vem de uma família muito rica. Ele é uma das maiores fortunas do Chile. Grande parte dessa fortuna, diga-se de passagem, amealhada dentro da lógica desse capitalismo rentista, que é o capitalismo financeiro na sua versão neoliberal chilena, né? Foi dono de empresas aéreas, a Latam, times de futebol, mexeu na área da... Enfim, ele nunca produziu um parafuso, essa que é a verdade. E construiu grande parte da sua fortuna na especulação financeira e se apresentou à sociedade, desde sempre, como um político moderno. Essa ideia de que o político é um administrador e que o Estado deve funcionar como uma empresa. Certo. Buscando se afastar da imagem tradicional da ditadura. A ditadura militar de Pinochet, que foi uma das mais cruéis da América do Sul. Então, o Pinheira não representa essa imagem tradicional que a direita brasileira, ou essa extrema-direita que você se refere, tanto elogia. Não se trata disso. Agora, a política econômica que ele desenvolve é a política que predomina no Chile desde sempre, com todos os as suas terríveis consequências sociais. Dá a impressão que hora ou outra não ia se sustentar esse argumento, né, do Chile vanguardista, a oitava maravilha do mundo, o exemplo para a América do Sul bolivariana, olha como eles são diferentes de todos.
como que ele se sustenta, como esse argumento se sustenta ainda, sendo que tem até outro ponto que eu queria abordar com você, que é a reforma da Previdência chilena, que foi inclusive usada de modelo aqui em alguns pontos, né, como a capitalização, enfim. Como ruiu esse argumento de crescimento, tudo isso que você me explicou já deu um parâmetro excelente sobre isso, mas parece que, agora eu estou falando da questão narrativa, não, até quando eles vão conseguir sustentar esse argumento do Chile excepcional, ou se já não dá para sustentar? As iniquidades do modelo são muito evidentes, elas saltam às vistas, porque não é só, como eu dizia, os baixos salários. Certo. Na questão do mundo do trabalho, você tem imensos obstáculos à organização sindical e à negociação coletiva. O Chile é um país onde os sindicatos eles são muito restringidos. Né? E isso faz parte dessas incongruências do modelo. A problemática do ensino, como nós conversávamos há pouco, as universidades públicas muito caras, o que impede o acesso, políticas como a que nós temos no Brasil, de inclusão de setores populares, a população de baixa renda, e cotas para estudantes negros, tudo isso é impensável no modelo chileno, absolutamente impensável, porque é um modelo de uma educação como mercadoria. Né? Ela é adquirida por quem pode pagar. Né? O tema previdenciário também é absolutamente problemático e injusto, sobretudo, né? Porque ele implica no fim, né? Porque não era assim ainda no período do Allende, no fim do modelo da repartição, que é um modelo solidário, com a participação do Estado. Que era o nosso modelo. Justamente. Que no Chile, o modelo da capitalização foi introduzido sob o período Pinochet, aliás, pelo irmão do Pinheira, que foi ministro do Trabalho e da Previdência Social chilena. Isso explica muita coisa já, né? Explica bastante coisa. Né? O irmão do Pinheira foi ministro de Pinochet, o que revela bem o DNA dessa família e a sua afinidade política e ideológica com o antigo regime, digamos. Claro. Né? Pois muito bem, apesar de tudo isto, de todas essas injustiças, de todas essas iniquidades, e mesmo dessas, eu diria, no caso específico da Previdência, da disfuncionalidade econômica deste modelo, né, que agora está fazendo água e obrigando o Chile a introduzir reformas na Previdência. Apesar de tudo isso, em outras partes da América do Sul, o modelo chileno é considerado e vendido como se fora a solução ideal para todos os países da região. Certo. O que é uma postura, cada um defende o que quer, mas é uma postura absolutamente ideológica, sem nenhum fundamento na realidade, de fato, deste modelo. Torcer para que o Chile, em democracia,
venha a encontrar uma forma, em primeiro lugar, de fazer as mudanças políticas necessárias que permitam realizar aquelas reformas estruturais que estão pendentes desde a redemocratização, não é? Ou seja, e quais são essas reformas? Não ser ingênuo de imaginar, em primeiro lugar, que não existam riscos, não é? Sobretudo olhando para o exemplo brasileiro. Não é? Os riscos estão presentes, sim. Há, inclusive, suspeitas de que algumas ações que estão acontecendo no Chile, de invasão e saques em supermercados, incêndio de edifícios públicos, foram facilitadas por setores das forças de repressão. Há, inclusive, imagens divulgadas sobre isto. Então, os riscos estão, sim, presentes. Ao mesmo tempo, existe, da parte da sociedade, uma reiterada, né, manifestação pelas reformas. Né? As reformas econômicas que possam alterar o sistema do ensino, né? A reforma da Previdência, né? Isso está posto. Há movimentos organizados no Chile que há anos vêm lutando pela substituição desse modelo de capitalização. Não é recente. Não é recente. Assim como também se vem lutando há muitos anos por um modelo sindical que amplie o poder da negociação coletiva e possa incidir sobre os salários. Então, essas reformas, essa agenda econômica, ela precisa ser encarada. Agora, o Chile tem uma Constituição até hoje que é a mesma que foi implantada em 1980, durante uma das fases mais repressivas da ditadura. Pinochet tinha sofrido um atentado naquela ocasião, fechou o regime e impôs uma Constituição que é a que vigora no país até hoje. Com pequenas alterações, essa Constituição é uma herança da ditadura. A questão é, você tem um governo de direita no Chile, né? Um governo conservador, um governo, como eu digo, dirigido por uma figura cujo DNA é o mesmo de ex-ministros do Pinochet, responsáveis pela reforma laboral, pela reforma previdenciária e tudo mais. Então, é muito difícil para esse governo ceder. No entanto, dada a magnitude das manifestações, a expressão de descontentamento, de que a sociedade já não aguenta, né? Eu não descarto a possibilidade de que o Piñera tente vir a ceder. Certo. Né? Será que ele está aberto ao diálogo, pelo menos? Eu não vi nada hoje, assim, porque ele estava resistente, né? E queria tirar o povo da rua de qualquer jeito. E agora, pelo que eu entendi, ele é questão política também, né? Sinaliza mas como você disse, não em todos os pontos, né? Ele deve ceder em algum momento, talvez, né? De certa forma, ele oscilou, né? De um lado, ele voltou atrás. Sim. Ele cancelou o aumento. Isso é um recuo político. Claro. Vamos ser francos, não? Uhum. É um recuo político que abre espaço para, evidentemente, rever essa política. Agora, ao mesmo tempo,
ele colocou o exército nas ruas e decretou o toque de recolher. Então, são duas medidas opostas e que, na prática, no caso chileno, colocar o exército nas ruas é muito grave. Ao contrário do que acontece aqui no Brasil, a desmoralização das Forças Armadas em razão do seu envolvimento nos crimes contra os direitos humanos, não é? A memória disso é muito viva. Certo. Muito forte. Então não tem nem a direita quer ser associada a isso lá, né? Pelo que entendo. Aqui não, né? Eles saem na rua com faixa. Justamente. Não há espaço, esse espaço que nós imaginávamos que também não existia aqui no Brasil, vamos combinar, né? Exato. Não é? E que de uma hora para outra, como que saiu do armário, né? Tomou as ruas. Mas isto não... O que não quer dizer que não houvesse, sempre houve uma parcela da população chilena pró-Pinochet. Pinochet, ele sai da ditadura com aprovação popular, inclusive. Certo. É uma sociedade sempre muito dividida e muito polarizada. Essas manifestações violentas, elas meio que fazem parte da cultura e da tradição política chilena. Embora, na atual magnitude, até os chilenos acostumados, habituados com esse fenômeno, estão assustados. Isso pode ter um custo político enorme, né, para ele. É enorme, é surpreendente. A população há uma certa perplexidade com essa explosão de descontentamento da forma como está acontecendo. E como você diz, com consequências, quer dizer, pessoas já morreram. Os números que a gente tem aqui não são reais, mas fala-se 11, 12 pessoas, alguns em razão de incêndios, né, produzidos nas manifestações, mas outros por arma de fogo, em circunstâncias que não se conhece muito bem, né? Então, não é fácil, no caso do Chile, as Forças Armadas, num ambiente como esse, realizarem uma política autorizada pelo governo, num toque de recolher, para reprimir a população. Isso me parece que é como apagar um incêndio com gasolina. O Partido dos Trabalhadores manifesta sua solidariedade ao povo chileno, vítima da brutal repressão de Sebastián Piñera, que colocou as Forças Armadas nas ruas contra a população. Só a democracia e o respeito aos direitos podem trazer respostas aos dramáticos apelos dos trabalhadores e da sociedade chilena, e para nós também. O Bolsa Família, um dos maiores programas de combate à miséria, elogiado até pelo Banco Mundial, está ameaçado. Bolsonaro quebrou o Brasil e quer aprofundar ainda mais a crise com cortes aos direitos do povo. O desemprego batendo recordes, a pobreza crescendo e a mortalidade infantil aumentando pela primeira vez depois de 2 décadas. O que isso quer dizer? Desde o começo de seu governo, o despreparado Bolsonaro aprofunda os golpes de Temer, que esvaziaram os principais programas sociais criados nos governos do PT, em especial o Bolsa Família. Desde o golpe sofrido por Dilma em 2016, o Bolsa Família vem sendo duramente desmontado por Temer e agora sofre risco de acabar com Bolsonaro. Criado em 2003 pelo governo Lula, como programa de transferência de renda e integrado ao Plano Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família tinha o objetivo de combater a pobreza e principalmente a fome. O programa completa 16 anos agora, em 2019, e é reconhecido pela ONU como referência internacional na melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano.
o IDH. Para vocês aí de casa terem uma ideia, nos 10 primeiros anos do programa, cerca de 29 milhões de brasileiros e brasileiras saíram da pobreza. Uma política firme e de longo prazo no combate à fome. O governo Lula tomou essa bandeira e assumiu o desafio. É o que nos fala Lula sobre esse processo de criação do Bolsa Família. Uma mãe que recebe o Bolsa Família, ela tem a obrigação de colocar os filhos na escola. Se eles não frequentarem a escola, ela perde o Bolsa Família. A outra condicionante é dar vacina nas crianças. E a outra condicionante é que, se ela estiver grávida, ela tem que fazer os exames necessários. Nós fomos muito criticados na época que nós colocamos as condicionantes, porque a gente não queria apenas dar uma ajuda financeira para dar o primeiro passo na vida das pessoas. A gente queria também obrigar as pessoas a cuidarem da educação e a cuidarem da saúde. Essa foi uma coisa extremamente importante que nós fizemos. Agora, o que as pessoas precisam entender é que, mesmo com o Bolsa Família, nós criamos 22 milhões de empregos em 12 anos. Nós aumentamos a renda per capita, ou seja, as pessoas não ganham hoje o que ganhavam no começo, eles foram aumentando também. E é por isso que nós defendemos o Bolsa Família não como um programa, sabe, um programa definitivo, um programa para o resto da vida. Enquanto tiver pobre, tem que ter. Mas o nosso sonho é que o crescimento econômico, distribuição de renda, aumento do salário mínimo, fortalecimento da agricultura familiar, sabe, incentiva ao microempreendedorismo, a micro e pequena empresa, permita, sabe, que com uma formação profissional, sabe, com o povo mais humilde chegando às universidades, que daqui a alguns anos a gente não precise mais de Bolsa Família. Lá no seu discurso de posse, Lula declarou que estaria realizado se, ao fim do seu governo, todos os brasileiros e brasileiras tivessem acesso a 3 refeições por dia. E o Bolsa Família foi uma das maneiras que ele teve de cumprir sua promessa. Na Câmara, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, nos lembra do impacto do Bolsa Família na vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Estamos falando, portanto, de um programa, o Bolsa Família, que retirou, desde 2003, 36 milhões de brasileiros da pobreza extrema. Houve uma redução ineta da desigualdade de renda no Brasil nos últimos 10 anos, período em que o Partido dos Trabalhadores esteve à frente do governo, e o Bolsa Família foi responsável por 13% dessa redução. Mais do que mera transferência de renda, o Bolsa Família representa uma política pública voltada ao entendimento integral aos mais pobres, de maneira articulada com governos estaduais e prefeituras, algo inédito neste país até 2003. O presidente Lula teve a coragem de tirar os olhos do palácio e voltá-los às ruas do nosso país. O presidente Lula teve a sabedoria de ver que não deveríamos beneficiar apenas um ou outro indivíduo do núcleo familiar, mas desenvolver a unidade familiar para que todos os seus membros crescessem juntos. Minha gente, nos tempos do PT, as coisas eram realmente diferentes. E os dados não escondem. Em 2017, 21% da população brasileira, cerca de 42 milhões de pessoas, tinham sua mesa abastecida ou reforçada pelos recursos do Bolsa Família. O Bolsa Família inseriu a população no mercado de trabalho, afinal, com comida na mesa é muito mais fácil poder ir atrás de emprego, né? Cerca de 1,5 milhão de beneficiários matricularam-se em cursos de qualificação profissional no Pronatec, buscando uma melhora de vida. A educação é uma das exigências mais importantes do programa. São cerca de 17 milhões de famílias com filhos entre 6 e 15 anos que precisam estar matriculados e frequentar, no mínimo, 85% das aulas. Já os estudantes entre 16 e 17 anos devem ter frequência de, no mínimo, 75%. Sandra, moradora de Itinga, Minas Gerais, contou um pouquinho sobre como o programa mudou sua vida. Eu já passei, eu não quero que meus filhos passem, não. Toda hora chegava um, pediu a outro emprestado as coisas. Um chegava, eu não tenho. Outro, quem tinha aposentadoria, ajudava, emprestava um copinho de arroz, essas coisas aí para um e outro. Hoje, graças a Deus, não tem isso. O mandato de Lula, mas a Dilma mudou muita coisa. Foi do mandato desde 2 para cá que as coisas mudou muito. Só dele fazer essa ponta, unir as pessoas. Hoje meu filho me pede um caderno, eu falo, graças a Deus eu tenho um benefício, eu posso comprar um caderno para meu filho. Não, mudou muito, 100%, foi do mandato dos 2. O Bolsa Família é um direito da população. Lugares que sempre foram esquecidos pelos governantes viveram completas revoluções nos anos de Lula e Dilma. Quer saber mais sobre os programas sociais desenvolvidos pelos governos do PT? Visite nosso site
www.pt.org.br. Vai lá e saiba mais. A responsabilidade pela nova tragédia ambiental nas praias do Nordeste tem nome e sobrenome. É Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro. Pela demora em conter o desastre no litoral nordestino, a bancada do PT acionou a Procuradoria-Geral da República, cobrando respostas do ministro do Meio Ambiente. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, que é de Pernambuco, e os senadores Jacques Wagner, do PT da Bahia, e Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, denunciaram a falta de ação do governo Bolsonaro. Vamos ver um trechinho da fala deles. Os primeiros sinais desse desastre aconteceram no final de agosto. E somente ontem, esse governo incompetente e irresponsável, que odeia o Nordeste, tomou as primeiras e inúteis medidas até agora. Os barcos da Petrobras, as embarcações que poderiam fazer esse trabalho não foram mobilizados quase 60 dias depois. Eu estou só dizendo que o povo nos julga pela nossa postura frente ao problema. E me perdoe, comungando de suas palavras, a postura me parece de uma inércia absoluta. Os manguezais, como de Embaçaí, na Bahia, foram todos tomados por esse óleo. É a população do Nordeste que está tirando no braço, junto com as prefeituras e os governos estaduais, o óleo que está nas praias, correndo risco. Esse óleo tem substâncias altamente tóxicas para a pele, para a respiração. Falta equipamento para a proteção das pessoas que estão lá. E vem gente aqui falar que é isso que deve ser feito. Que é a população que deve ir limpar o petróleo. E para que serve governo? E para que serve ministro de Meio Ambiente? E para que serve a Petrobras? Por que é que esse ministro Salles não pede logo demissão? É um governo que conhecimento não tem importância. Então pode ter aquecimento global, não é isso? E aí queima a floresta amazônica. Conhecimento não tem importância. Então pode desregulamentar o trânsito, porque não tem importância. A opinião dele é que tem importância. Aquele óleo tem benzeno que é altamente cancerígeno. E, portanto, nós dependemos, inclusive, das formas como os voluntários vão trabalhar, porque, caso contrário, nós vamos consertar um problema e deixar uma legião de contaminados por benzeno. Pelo menos isso o presidente da República devia fazer, demitir esse incompetente, para fazer de conta que ele está preocupado. Até agora, 187 locais de 77 municípios do Nordeste foram atingidos pelas manchas de óleo. E as consequências da poluição podem durar décadas, além de prejudicar também o turismo, que é uma das principais atividades econômicas da região, né? Um dos principais pontos turísticos da Bahia, que é Morro de São Paulo, já está sendo atingido. Então, assim, é urgente, além do meio ambiente, além da saúde, também vai atrapalhar a economia, né, da região. É isso mesmo, Marta. E o IBAMA já confirmou os grandes prejuízos da contaminação, chegando aos mangues e corais na costa da Bahia e que também coloca em risco a saúde das comunidades locais. O descaso do desgoverno com o meio ambiente e com a riqueza nacional fica cada vez mais nítido. É um absurdo, minha gente. E o que mais você precisa saber? A etapa estadual do 7º Congresso Nacional do PT foi marcada por carta de Lula, reforçando o espírito democrático do partido. Acesse nosso site e confira o resultado. E o Senado aprova a reforma da Previdência de Guedes, um discípulo de Pinochet do Chile. A proposta corta direitos, retira 800 bilhões de reais da economia e amplia as desigualdades. Para Bolsonaro, vale a mentira acima de tudo. Após prometer em campanha o preço do gás por R$ 30, o presidente mentiroso autoriza aumento a R$ 100. De novo, quem paga a conta é o povo. E a luta por Lula livre não para. Ex-presidentes de cortes europeias defendem a anulação de processos contra o nosso presidente. Angela Davis, ativista do movimento negro norte-americano, veio ao Brasil e reforçou o grito internacional pela liberdade de Lula. For Lula's freedom! Lula livre! Lula livre!
E o Semana 13 se despede por aqui. Mais uma semana intensa, hein, gente? É isso aí, pessoal. E o aniversário de Lula tá chegando. Tá esperando o quê? É nesse domingo, dia 27, em comemoração aos 74 anos do nosso presidente. Acesse as nossas redes para saber onde será a comemoração mais perto de você. Confirme presença no evento e convide seus amigos e amigas. Seguimos juntos e juntas e o Semana 13 está de volta na próxima sexta-feira. Até lá e Lula livre! Lula livre!